Olá, meu nome é Marcelo Corrêa e sejam todos bem-vindos ao período de workshop das Fábricas de Cultura da Zona Leste. Eu sou educador cultural da Fábrica de Cultura de Sapopemba, do Ateliê de Sopro Madeiras. E vamos dar continuidade à nossa série de videoaulas no intuito de ajudar e orientar os aprendizes na sua carreira musical. E o nosso assunto de hoje é rotina de estudo. Gente, isso tem uma importância fundamental. Não existe progresso nos estudos na área de música se você não tiver uma ordem e uma rotina de estudos. Então a ideia aqui é oferecer uma ferramenta para que o estudante de música possa verificar o seu progresso. Muito bem, nós temos aqui na rotina de estudo 3 coisas muito importantes para se pensar, tá? Lugar de estudar, hora para estudar e o conteúdo, com a distribuição desse conteúdo. Vamos verificar cada uma e explicar como isso acontece. Veja bem, o instrumentista, o músico, ele precisa ter um progresso, empírico. É necessário, o músico que ele pretende, ele define que ele quer ser profissional, ele precisa começar a se desenvolver. Ele não pode ficar estagnado, tocando sempre as mesmas lições, as mesmas músicas. E eu oriento sempre os aprendizes ou os estudantes a escreverem, Tenham um diário de estudo, tenham uma caderneta de estudo, onde vocês possam programar o seu estudo e verificar constantemente o seu progresso. Então vamos ver isso passo a passo. Primeira coisa, lugar de estudo. O músico, o estudante de música, ele precisa de ter um lugar de estudo. Ele precisa de ter um lugar onde ele se sinta bem, confortável, de preferência sempre o mesmo lugar, se possível. Onde ele tenha à disposição dele todo o material necessário para estudo, instrumento, livros, internet para pesquisa, e contato com outras pessoas, se assim for necessário. Então ele precisa de ter esse ambiente favorável para que ele possa funcionar melhor, na hora do estudo. Ele precisa de uma rotina de hora, Ainda que essa rotina, ainda que essa hora, ela varie. Um dia eu vou estudar de manhã, no outro dia de tarde, no outro dia de noite, não importa. Mas ele já precisa ter programado o lugar e a hora que ele vai estudar. Então, segunda-feira, o meu horário de estudo é das 8 ao meio-dia. Na terça-feira, eu consigo estudar da 1 da tarde até as 3 da tarde. Na quarta-feira, eu consigo estudar só 1 hora, das 7 às 8 da noite. Não importa a rotina, qual seja, mas ela tem que estar escrito. O músico tem que estar preparado. E só então, tendo o lugar e a hora, ele poderá pensar no conteúdo e na distribuição deste conteúdo. Então, lembrando, desde o primeiro vídeo, pensando na carreira musical, depois fazendo um planejamento da sua trajetória. Então, vamos supor, como exemplo, que você decidiu ser instrumentista, você decidiu ser saxofonista, e você quer tocar a ponto de tocar numa orquestra, numa banda sinfônica, Então você já sabe, você pesquisou, você conversou com o saxofonista, foi lá, assistiu um concerto da banda sinfônica do estado de São Paulo ou de outros lugares, conversou com esses músicos, fez contato, passou a ser amigo desses músicos nas redes sociais, começou a acompanhar, então desenvolveu todo um conhecimento sobre aquela função, sobre aquela atividade. Então você já pôde fazer um traçado, uma trajetória de tudo que você tem que estudar. Então, vamos também supor que você foi e decidiu fazer aula particular com um desses professores, Pegou um músico lá da banda sinfônica, da banda que você quer tocar, e falou assim, eu quero fazer aula com você.
Então ele vai te passar um monte de material. E aí você vai, então, estando de posse deste conteúdo, você vai distribuir nos dias da semana, tá bom? Porque não é só um instrumento que você vai ter que estudar. Você vai ter que estudar teoria musical, vai ter que estudar percepção, história da música, e dentro do próprio estudo do instrumento, várias vertentes, escalas, arpejos, estudos, repertório. Então aí você vai pegar todo esse material e distribuir nos dias da semana e escrever tudo isso. Isso precisa estar no papel, tá bom? Um exemplo, você decide que toda segunda-feira, segunda, quarta e sexta, uma parte dessa hora de estudo, você estudará, por exemplo, escalas. Então você começa a estudar, na segunda-feira você estuda escala X, na quarta-feira escala Y e na sexta-feira escala Z. Mas aí você começou a treinar essa escala, você precisa marcar o andamento, a dinâmica, a articulação, né? E isso você marcou, então nessa segunda-feira você estudou a escala X a 110 no metrônomo. Semana que vem, você já vai ter passado por tanta coisa que se você não tiver anotado, você não vai lembrar o andamento que você tocou aquela escala. Então você vai lá no seu treino e fala assim, semana passada eu treinei durante 15 minutos a escala X a 110 metrônomo. Então agora eu vou estudar mais 15 minutos a 110 e depois vou aumentar para 115. E vamos depois aumentar para 120. Assim você consegue, né, ter uma noção exata do seu progresso. Senão uma semana você toca 110, na outra você pode tocar 90, na outra tentar tocar 140 e não conseguir errar e não vai saber por que está errando, tá? Se você não tem um acompanhamento, se você tocou a 110, semana que vem você consegue tocar a 110 e um pouquinho a 115, depois na outra semana a 118, a 120, e não vai tentar tocar a 140 dando um salto. Isso é um exemplo. E assim você fará com todo o conteúdo de estudo. Música, estudos de tonalidade, arpejos, estudos de sonoridade, tudo será planejado, escrito. Estou dando um exemplo de uma caderneta escrita, mas é claro que você pode ter isso no seu celular, você pode ter isso no seu PC, faz uma tabela de Excel, uma tabela de estudos no Excel, de estudos para segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, seja qual for o dia que você puder estudar, tem lá a quantidade de horas e você vai preencher com os conteúdos e vai fazer esse acompanhamento e esse desenvolvimento. Com certeza absoluta, o seu progresso será maior, o seu desenvolvimento musical e técnico também se desenvolverá de uma maneira mais rápida e você principalmente terá ciência, noção de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você já sabe, de tudo aquilo que você consegue executar no seu instrumento e só então saber o quanto que falta. Lembra da trajetória? Eu preciso ter uma ciência de como eu estou nesse exato momento e ter uma ciência de onde eu quero chegar. E aí eu consigo saber em que lugar do trajeto eu estou. Bom, isso eu já cumpri, isso eu já cumpri, isso eu já consigo fazer, isso ainda não, isso eu conheço, isso eu não conheço. Só com organização, com rotina de estudo, com planejamento, é que você conseguirá fazer o trânsito por esse trajeto de uma maneira segura, confiável e consciente. E com certeza o seu sucesso será garantido. Tá bom? Espero que essas informações tenham sido úteis e até uma próxima aula. Muito obrigado!